desenvolve uma ferramenta um pouquinho menor para uma pessoa menor, porque não é todo mundo que é do tamanho de um grande varejista, né. A experiência de grandes ambientes, de grandes, marcas, indústria que vocês tiveram, as grandes varejistas que vocês trabalharam e trouxeram para esse ambiente, né? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do HiPod. Então já fica a dica aqui, siga o HiPod.oficial e também o HiPod, o podcast da Hyped. Siga lá a Hyped, HypedBR no Instagram. Vamos aqui, mais uma vez, receber pessoas fantásticas, especiais, muito especiais. Eu estou muito orgulhoso de ter elas aqui, porque eu vi nascer toda uma ideia que foi de coração. Estou aqui com a Bruna e a Giovana. Sejam muito bem-vindas. Obrigado por estar com a gente aqui. Olá, obrigada. A gente que agradece. E a Bruna e a Giovana foi uma grata surpresa que nos conectamos já tem um bom tempo, né? Quase 2 anos, né. 2 anos, começou com a Bruna, né, um projeto lá atrás, de uma ideia fantástica, e depois a Giovana, que aí nos conectamos de outro projeto, que por fim Virou se um junta só. num só. Nada do que a prática e fazer acontecer pra gente se encontrar, né. Então eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da história primeiro de vocês. Primeiro a história da Bruna, primeiro a história da Giovana, quem vocês são, de onde vocês são, quase como o Globo Repórter lá, né, quem é dos antigos vai lembrar, né, O que onde faz, vivem, o que comem. Por favor. Quer começar? Vamos então, por ordem alfabética. Bom, eu sou Bruna Gonino, sou arquiteta, sul-mato-grossense, mas eu tô despatriada, digamos assim, né, já moro no sul, já tem aí 12 anos e aí até a conexão com a Hyped foi uma forma da gente voltar mais, assim, às nossas raízes, sabe, é muito legal isso, assim, de ver o movimento em Campo Grande, as coisas. E, bom, eu sou como eu digo, eterna apaixonada pelas pessoas, como eles comem, como eles vivem. E aí eu comecei a trazer isso muito para o meu ambiente de trabalho, para minha vida. E estamos aí construindo novos territórios, desenvolvendo novos trabalhos e juntando aí com a minha outra metade. E aí a gente tá com novos desafios aí, mas eu acho que tá legal, assim. Então, acho que é isso, um resumo geral aí da Bruna seria isso, assim. E eu posso dizer assim, que esses novos desafios estão muito bonitos, eu posso dizer. Tão legais, né? Tão legais. Aquela máxima, né? O amor estava ao seu lado, né? Então, assim, a gente trabalhando junto, na hora que a gente se olhou, não, peraí, vem cá, vamos unir aqui nós duas, que a gente já se fala de trabalho o dia inteiro, agora vamos continuar falando mais ainda, assim. Mas eu acho que é isso, deixa... Bom, eu sou Giovana, então, hoje eu uso Giovana Gimenez. Eu venho, então, da engenharia, né? Eu fiz um curso que quase ninguém aí conhece, que é engenharia têxtil. Então, eu já saí de Campo Grande para estudar, né? Então, eu já estou distante aqui da minha cidade natal há bastante tempo, mas a gente, né, tem vínculos ainda, pais que moram aqui. E eu moro já, né? Estou no Rio Grande do Sul há quase 20 anos. Então, já tenho quase que uma outra nacionalidade lá. Eu venho muito trabalho, então, em engenharia, trabalhei na indústria, sempre dentro da área mesmo têxtil, e depois eu fui para o varejo, né? E aí foi a primeira transformação, né? Então, mudar a cabeça de engenharia para negócios, né? Mais relacionado a financeiros, né? Então, trabalhei em grandes varejistas de moda, né? Por quase 15 anos aí. E depois disso, então, também saí do corporativo e agora entrando por um outro momento também de virada para outros negócios, né? Então, para criação de novos territórios. E eu venho também, então, muito com esse meu olhar da engenharia, eu nunca deixei de ter. Então, processos, eu trabalhei muitos anos dentro do varejo nessa parte dos bastidores, né? Então, eu não desenvolvia a coleção, eu trabalhava muito mais na parte de processos e estruturação para garantir os produtos, né? Que são os de acesso em loja. Então, eu venho desse histórico aí. E agora voltando também para Campo Grande, a gente trazendo... Agora não mais só para visitar a família, mas também para fazer negócios, né? Isso é muito bom. E vocês são campograndenses? Sim. Vocês são nascidas aqui? Nascidas aqui. E aí foram para trabalhar, estudar, e aí ficou o vínculo só de família. Seus pais hoje estão aqui? Sim. Sim.
A Giovana foi para estudar, eu me formei aqui na Federal e fui atrás dela para trabalhar, né? Eu queria sair daqui de Campo Grande e a gente tem muita referência em São Paulo, né? É. Falei, vou fazer uma pós em São Paulo, vamos lá ver como é que é o mercado lá. Porque eu já comecei a ter um contato com o varejo, já fazia arquitetura comercial aqui. E aí foi quando ela falou: não, vem pra cá, você vai gostar de Porto Alegre, é muito parecido com Campo Grande, é maior, mas não é igual São Paulo, né? E foi, assim, deu match, na verdade, assim. E fiquei, daí É. não voltamos mais. Eu saí para estudar, porque aqui também as engenharias que tinham era, né, civil, elétrica, não me encontrava muito. E aí, na época, a premissa era que a gente tentasse uma faculdade pública, né, para conseguir manter os estudos. E aí, eu fui procurando, literalmente, fiz cursinho e achei engenharia têxtil no Paraná. Eu tenho ainda, meus pais são paulistas, né, então eu tenho parentes que moram no interior de São Paulo, que é ali, divisa com o Paraná. E aí, eu fui para estudar. E de lá, como não tinha área aqui para engenharia têxtil, eu fui indo para o Rio Grande, para Santa Catarina, né, para o sul. Aí fiz estágio e de lá eu consegui uma oportunidade para trainee no Rio Grande do Sul. E aí, né, todo mundo, a família também começou a conhecer toda essa região, a gente ia muito pouco para lá, né? E a cidade de Porto Alegre me encantou também. Eu morei, né, na grande Porto Alegre, né, quando eu trabalhava na indústria, e depois eu fiquei em Porto Alegre, e hoje é uma cidade que atende super, assim, e tem oportunidades. Então, né, tem um varejista super grande lá, que é a Renner, que é toda administrativa. Ela é, né, de origem gaúcha, e aí ali a gente conseguiu ver também que os acessos que daqui a gente usava muito São Paulo como referência, lá também tinha mais coisas, né, mais recursos. Que eu tô falando de uma Campo Grande do quê? De 20 e poucos, 25 anos Pensa só. atrás, né? Então, era outra realidade, né? Mas Campo Grande também foi evoluindo aí, né? Sim. Então, mas aí voltar para cá hoje ainda não, né, não era algo que fazia sentido, mas a gente vem sempre, né? Então a gente nunca se desconectou 100% da cidade, mas eu construí daí e para lá o têxtil, o varejo, ele começou a ter mais opções, né? Então, e aí agora também já fiz a vida lá, né? Então a gente Sim, sim. seguiu lá. Não, isso é legal, porque acaba. É a base, mas vocês não ficam presos. Porque eu gosto muito da frase de vocês, né? Que é descobrindo e desvendando, criando novos territórios, né? Desenhamos novos territórios, E isso isso é aí. muito legal, porque olha só que legal. Da arquitetura, que geralmente as pessoas buscam ali pro básico, né? Arquitetura e urbanismo, Aham. jardinagem, ou a decoração, ou propriamente do residencial, né? E a Bruna foi exatamente para a área também de lojas, né? Do varejo, Sim, que é a parte comercial, que tem tudo a ver, né, com com arquitetura. território. Com o território. E a arquitetura, ela dita muito isso, né? Eu gosto muito também da tua especialização, né? Que é dentro da parte de neurociência, né? Isso é muito legal, né? Na verdade, a arquitetura de varejo, ela me trouxe um olhar mais sobre pessoas, assim, de comportamento de pessoas, né? E aí a gente trabalhou nas varejistas juntas, assim, cada uma numa área, mas o core do negócio é todo mundo entender de pessoas, de comportamento. E agora mais ainda, né? Então, eu tô falando isso de 10 anos atrás, mas mais ainda hoje a gente vê essa necessidade. E aí, como que a arquitetura impacta, né? Então, aí eu comecei a destrinchar, assim, eu falo que eu nunca gostei de estudar sobre arquitetura, né? Tipo, sair, formar e fazer uma pós em iluminação, uma pós... Não, eu sempre fui fora, porque a arquitetura eu tenho a base da faculdade, daí eu aplico, né? E aí no varejo eu fui me encontrando mesmo, assim, até quando essa coisa que eu falei que eu gosto de conhecer sobre as pessoas, eu me entendi que realmente faz sentido, assim, né? E aí eu comecei a ver que não, é isso que eu gosto, por que as pessoas compram, como que é a jornada, como é que eu posso trazer isso pra arquitetura, né? E aí a gente foi indo, eu comecei a fazer pesquisa de mercado, fiz pós em pesquisa de mercado, depois comecei a estudar a neurociência aplicada à arquitetura. Então, lá em 2018, a gente se reunia com até uma arquiteta, a Pri. A gente fazia grupo de estudos, assim, né? Sobre pesquisa científica, sobre comportamento e ambiente. Daí, a gente tentava trazer isso para a arquitetura. Então, foi muito louco, assim, que a gente começava a estudar por conta, assim, sabe? E aí, agora tem mais faculdade e tal. Eu até fiz um MBA em Neurobusiness, né? Que daí é muito olhado para negócios, mas que a gente estuda sobre comportamento. Então, eu consigo trazer para a arquitetura nesse sentido, assim.
E eu acho que a pandemia foi um ponto importante, que daí começou a desbravar mais essa questão de, né, ambiente, como que o ambiente impacta. E no varejo a gente já falava isso, né? Já tinha o neuromarketing, que já vem com estratégia de venda, mas aquela venda é, dura, grossa, né? Porque tem que vender, tem que comprar, fazer a pessoa comprar sobre, né, no compulsivo. E aí a gente entendeu hoje que é muito que a gente traz na Mint, assim, é o olhar desse que a gente pode comprar, criar esses novos territórios, porque todo mundo vai comprar, ninguém vai deixar de comprar, mas de uma forma mais leve, mais essencial, mais necessária. Então, trazendo toda essa expertise do varejo para a arquitetura e outras frentes de arquitetura, né? Porque, na verdade, tudo é território, né? Não só território físico, né? Sim. Território de viver, de morar, de comprar. Então, a gente gostou dessa palavra nesse sentido, assim, que é onde a gente entende que conecta, né? Super. As nossas visões, na verdade, a nossa experiência como um todo, assim. E acho que complementando também tem a questão de trabalhar também, então ter trabalhado em grandes varejos, você aprende também técnicas e tem habilidades, né? Então tu consegue ter uma visão muito maior, assim. Como é que você traz isso também para outros processos ou marcas menores, né? Então assim, Exato. mas para ela não precisa, porque às vezes a gente tem aquela impressão, eu sou pequenininha, eu vou fazer aqui no Excel mesmo, depois eu compro um sistema. Como é que você já começa organizado num sistema, pagando um sistema mais barato, né? Então, Perfeito. mas e que é possível. E aí eu acho que esse é um grande diferencial que a gente tem, porque às vezes você vai, esse pequeno né, empreendedor ou a marca menor, ou ela para em algum momento, porque daí ela também não consegue enxergar para onde ela pode ir, ou ela começa muito pequena, de forma muito amadora, e aí vai ficando pesado, né? Porque daí ela não tem um Excel, daí ela vai precisar de alguém que preencha o Excel. Enquanto se ela tivesse um sistema, já estava tudo ali dentro, né? Então, isso também eu acho que é uma das grandes forças da Mint, assim, com o nosso olhar, é que a gente também já consegue fazer esse direcionamento, né, para os clientes, para quem está junto trabalhando com a Mint. Que a gente percebe que às vezes alguns outros trabalhos vêm muito assim, faz isso, não, você tem que começar pequeno. Tudo bem, tem que ter uma clareza, mas acho que esse é o nosso grande também, hoje, diferencial, assim, quando, pelo menos eu vejo uma diferença para entregar, assim, Não, com certeza. E a experiência de vocês, né? Eu acho que isso o mais incrível também é isso. Vocês juntaram as competências, as qualidades de competências de vocês técnicas, a experiência de grandes ambientes, de grandes marcas, indústria que vocês tiveram, as grandes varejistas que vocês trabalharam, e trouxeram para esse ambiente, né? E é onde nasce a Mint. Exato. Ela vem exatamente para isso, né? Para ajudar todos. Os novos territórios são aí. E vocês já fizeram isso já lá atrás, né? Se vocês, agora ouvindo a história de vocês, assim, Sim, a gente já fazia novos textos, a gente já desenhava. Imagina uma engenheira têxtil ali, que a gente acha que vai ficar só na fábrica, né? De repente, dentro do grande varejo, Sim. trazendo para a parte de processos, trazer toda essa expertise agora, e nasce a Mint. E eu gostaria muito que vocês contem sobre a Mint, que eu acho um projeto fantástico. Pois é, a Mint, eu acho que é bem isso, né? Você falando agora, eu pensei, né? Porque a Giovana até explicar toda vez, o que tua irmã faz? Ela é engenheira têxtil, desse né? Cuida do tecido. A gente tinha os primos que zoavam ela de costureira. Então, ou seja, a gente já desenhava novos territórios desde lá atrás, né? Apesar de que a arquitetura é arquitetura, mas eu tinha um olhar um pouco diferente sobre a arquitetura, assim, que eu achava que a arquitetura ela é muito ampla e ela é muito profunda também pra gente ficar. Não, eu só faço aqui, só entrego a minha parte e era isso. Não, mas peraí, tem outras coisas, né? Tem várias, né? As cidades são territórios, enfim, uma coisa conecta a outra, né? Não dá pra trabalhar só uma área, né? E eu acho que a Mint veio dessa sensação, assim. Então, eu achava que eu tinha que entregar além da arquitetura, assim, como responsabilidade também de pessoa, sabe, né? Não sei, talvez pelo olhar que a gente estuda mesmo na arquitetura, de várias frentes. E aí, como a gente veio da mesma bagagem, não, né? Mas assim, a gente teve um ponto em comum que é o grande varejo, né? E aí, no grande varejo, a gente via que as marcas se conectavam, as áreas se conectavam, né? Tinha hora que tinha gente lá da área de TI, tinha hora que tinha gente da área do compras, a gente ia pra loja, né? Então, toda a estratégia de varejo que quem é da área sabe que acontece.
para você entender todo o negócio, né? E aí a gente começou a ter um olhar grande do negócio, assim. E aí, conversando em casa sobre trabalhos, comentando de um cliente, daí a Giovana vinha, não, mas isso aqui, acho que é aqui que tá acontecendo e tal. E aí ela agregava no meu projeto e vice-versa, né? E aí, foi aí que, quando a Mint, na verdade, nasceu muito para trazer o olhar do varejo para o mercado imobiliário, né? Que eu tive uma jornada no mercado imobiliário na Serra, a gente teve uma franquia de uma imobiliária, e aí eu vi que tinha muito. Falei, não, o mercado imobiliário ainda não está fazendo muita coisa que o varejo já faz há muito tempo. A gente tem um gargalo aqui, né? Principalmente na questão de experiência de jornada do cliente, né? E aí, depois isso foi se evoluindo, e aí conversando com ela, daí eu falei, não, eu acho que a gente complementa nossos trabalhos. Ah, mas não, nada a ver, eu sou da indústria. Não, mas espera aí, sabe? E aí foi aí conversando, que eu via que ela resolvia muitas coisas do meu cliente, ela via toda a jornada do meu cliente varejista, que não era só o ponto de venda ali, tinha outras coisas, e vice-versa, né? Eu poderia melhorar o ambiente do cliente dela, não só o ambiente físico, mas como estratégia também, porque a arquitetura entra um pouco, não marketing, mas pega toda essa jornada, tipo, não tá legal aqui, acho que você pode melhorar aqui, né? Enfim, aí foi aí que a gente entendeu que o olhar dela dos processos de inteligência de negócio e o meu olhar, né, quando tipo porta para dentro e porta para fora, né? Excelente. Embora que na arquitetura eu também trabalhei muito porta para dentro, né? Quando a gente trabalha com varejo, a gente não é um pouco diferente a arquitetura, não tem aquela coisa do status do arquiteto, foi uma assinatura dele. Não, na verdade a gente tem que trabalhar para o cliente, custo baixo, o negócio tem que ser eficiente. Então, mas você entende, né, um pouco da estética, tem a questão, né, da arquitetura como um todo. E aí eu vi que a gente poderia unir nossos esforços, que era só apenas como comentários, agregava, não, peraí, vamos trazer isso pro cliente, vamos de fato fazer um negócio sobre isso, né? Vamos transformar Por isso que em não? negócio, né? Mas acho que tem também, teve todo um outro também desenvolvimento que eu vinha, né? A Bruna já tinha mais tempo, ela nunca diretamente trabalhou dentro de corporativos, então ela tinha o escritório, trabalhava de forma, né, dentro do varejo. E eu não, eu construí toda a minha carreira dentro do corporativo mesmo. Então, também esse olhar do corporativo, eu acho que é uma experiência importantíssima para Muito. qualquer profissional. Não é um ambiente tão simples, ele é complexo, você precisa entender que realmente aquilo faz sentido para você, então tem pessoas que optam por não executar, e isso também me construiu essa bagagem de entender os caminhos, né? Então, quando você pega uma marca que a pessoa, sei lá, era de outro negócio, resolveu investir numa marca, porque ela tem o expertise, ou ela entende de negócio, esses caminhos, eles também não são claros, né? Então, quando a gente resolveu se juntar, também, então eu tive então eu saí do corporativo e eu via que as pessoas também me buscavam, assim, por eu já saber como executar, e aí eu comecei a trabalhar muito nesse sentido, e aí eu já tinha alguns trabalhos, ela falou, não, mas espera aí, esses conectam, e aí foi onde a gente também resolveu, né, formalizar isso e realmente entregar algo maior, né? E aí a gente foi vendo outras oportunidades. Mas eu também tive todo esse momento de ter construído toda essa carreira e aí também fazer toda essa mudança agora, como é que a gente entrega isso para mais pessoas, né? Sim. Então, também foi esse movimento daí que a gente viu que fazia sentido se conectar, né? E pela bagagem que a gente tinha. E os trabalhos realmente se complementam, né? Então, Muito, muito. E é bem visível isso, na verdade, né? O que eu vejo muito da Mint também, é uma coisa que é muito legal, é exatamente isso. Tanto na tua fala, quanto da sua, Giovanna, o acesso que vocês dão. Então, vocês pegaram toda essa bagagem que vocês tiveram, essa construção das grandes marcas que funciona, super. senão elas não seriam grandes, Exato. e vocês dão esse acesso, porque, como você mesmo disse no começo, parece que tudo isso é difícil para o pequeno, ou a marca que está crescendo, ou quem talvez acha que não pode crescer, e vocês dão esse olhar, vocês dão essa possibilidade dos novos territórios para essas marcas, para essas pessoas, para esses clientes, e é acesso. O que vocês fazem literalmente é isso. Vocês ajudam elas a desbravarem esses novos territórios, que é possível, com coisas que são validadas, porque não precisa inventar a roda, né? Não, Tem ela já muitos existe. processos, modelos, e que é sistêmico. Sistêmico eu consigo aplicar em qualquer situação, né? E validado, isso que é o mais legal, né? Validado por vocês, que vocês viram acontecer, vocês fizeram acontecer, vocês fizeram com a marca de vocês.
vocês fizeram para vocês. Se vocês avaliarem tudo isso, vocês validaram tudo que vocês fazem e estão vendendo hoje, primeiro com vocês, depois com a marca de vocês, e hoje vocês conseguem replicar para outros, né? E que tem muitos projetos legais agora acontecendo, né? Tem, a gente tem alguns já, né? Acho que tem para esse ano tem um maior, né? Então, que a gente já está se envolvendo, que é junto da Casa Cor, né? Ah, Então, fantástico. e aí acho que também tem esse ponto, assim, como que a Mint também pode provocar e explorar a criação também desses novos territórios, dentro de territórios já Consolidados. consolidados, que eu acho que Isso é é o muito caso legal. da Casa Cor, né? Então, veio muito aí também de uma provocação da Bruna e como arquiteta dentro desse processo padrão da Casa Cor, né? Então, de ter um espaço que oportunizasse outro tipo de experiências que não só o mobiliado deles, né? Então, aí a gente conseguiu ali ter duas entregas, né? Que o meu projeto, né? Então, que a Bruna construiu junto com eles, né? Eu acho que da Casa Cor, até resgatando um pouquinho do que você falou aí, só para pegar o gancho nesse sentido dos novos territórios, eu acho que também o contrário, né? Porque, assim, para o cliente pequeno, novo, a gente, igual você falou do sistema, tal, desenvolver um sistema menor, pegar um sistema menor para crescer, mas também para as grandes empresas, né? Não, peraí, desenvolve uma ferramenta um pouquinho menor para uma pessoa menor, porque não é todo mundo que é do tamanho de um grande varejista, né? É fazer essa provocação. Eu acho que a Mint tem esse olhar dessa provocação, assim, tanto da gente sair da nossa zona de conforto e provocar esses novos territórios para as outras pessoas. E aí, trazendo para Casa Cor, foi nesse sentido, assim, né? Por que a gente sair do espaço, além dos ambientes normais de uma casa, né? A casa, o ateliê, o banheiro, a cozinha funcional, o restaurante, que é o que a mostra faz, né? Para a assinatura dos arquitetos, que é muito legal. Mas a ideia nossa é trazer um outro espaço onde que a pessoa pode fazer a sua jornada de compra, né? Porque eu acho que o comprar e o morar tá muito alinhado, né? Tá muito atrelado. Então, por que eu não posso comprar dentro de uma amostra de uma Casa Cor, né? E por que não isso olhando para o cliente final e trazendo para um outro cliente? Por que marcas autorais, porque a gente também está dentro do varejo com marcas que são grandes, no sentido de grande de valor, que tem uma proposta de trabalho legal, tem um produto legal, uma qualidade excelente, e que muitas vezes as pessoas não têm acesso, né? Então, provocar esses novos ambientes também, que eu provoco muito isso na arquitetura. Provoca ir em outros ambientes que te provoque outras sensações, procure ambientes melhores, né? Porque a gente fica no básico. Eu preciso de uma coisa, eu vou lá no shopping. Não, peraí, não, nada contra o shopping, mas procura novos ambientes de compra. E aí a provocação da Casa Cor foi essa, sim, e muito felizmente a turma da Casa Cor comprou a ideia também conosco, e não, então vamos colocar marcas parceiras ali, mas como é que a gente pode fazer essa operação? Aí na conversa ainda a Giovana falou, não, mas espera aí, como é que é? O que a gente precisa aqui para operar? A gente já ficou dentro de loja, é possível da gente operar, então daí a Mint entra no combo todo, assim, na assinatura do espaço, na arquitetura, porque a gente tem a entrega da arquitetura, e na parte da operação, Exato. Que aí a gente consegue também trazer todos os expertises juntos, né? Então, eu acho que vai ser uma super prova de que todas essas habilidades, elas se conectam. E aí, então, a gente vai, dentro do projeto em si, puramente arquitetura, né? Então, de conceito, a gente traz a operação com essa curadoria das marcas, que também já é, então, né, um expertise que a gente tem de não só trazer as marcas, mas trazer qual vai ser porque a Casa Cor tem um tema, né? Então, como que a gente estrutura também essas marcas, que às vezes são menores, e aí não, né, para ela trazer os produtos que são realmente conectados ali, e todas essas marcas se conversem também como se fosse uma mini coleção ali, né? Sem a gente. Então, a ideia não é desenvolver uma coleção exclusiva para a Casa Cor, mas que cada marca consiga levar um produto que conecte. E aí, para isso também a gente vamos ter outras pessoas trabalhando junto, né? Que a gente está né, já estruturou isso também dentro da Mint, que são, né, a gente chamou das embaixadoras, né? Então, são pessoas que a gente já vem trazendo também para o negócio, e nessa estrutura ela vai fazer muito sentido, porque também cada uma tem um olhar e um conhecimento mais específicos, né, que conseguem também trazer uma entrega mais robusta, né? Então, que legal. Fala um pouquinho das embaixadoras, então, quem são elas? A ideia, então, da embaixadora são pessoas também que
mulheres, né? Então a gente também trabalha muito essa questão, né, de mulheres que são ou amigas nossas ou que já acompanham a história da Mint desde o começo, que já tem também o seu trabalho estruturado, já tem as suas expertises, e aí a gente convidou elas para fazer esse crescimento junto, né? Que Então, legal. trazer também elas para executar o projeto junto. E fazer também, né, o crescimento da Mint. Então, a gente está com 13 embaixadoras hoje, né? Então, de diferentes áreas. Então, tem a Aline, que é olhando muito o planejamento estratégico, ela já foi CFO de grandes empresas, e também traz esse olhar do planejamento estratégico e financeiro aí para que a empresa também traga retorno, né, financeiro. Então, esse é o cuidado, não só para a empresa, mas para todo o ecossistema. A Carol, né? Então, a Carolina Almeida vem também do varejo. A gente tem uma Legal. história muito ali juntas e parecidas. Ela trabalha muito com sourcing, cadeia de fornecimento. E tem a Sabrina, né? Que hoje trabalha fortemente com personal stylist, né? Então, ela é embaixadora de algumas marcas também. Então, ela já tem hoje um posicionamento de influencer muito forte, né? No mercado. E elas vêm, então, para complementar, principalmente nesse projeto, né? Então, a gente vem estruturando, né? E a ideia é que a gente tem aí outras construções de ecossistema também, né, Bruno? Muito legal. Eu acho que o desejo da Mint foi que quando a gente conversou, né? Eu acho que a Mint também, ela vem com esse olhar, não trabalhar sozinho, né? Eu nunca gostei. A Giovana veio do corporativo, então, né, cada um. É seu trabalho. E na arquitetura a gente tem, né, o arquiteto, o dono da marca, né, ou o advogado que leva assinatura. Eu nunca quis ter um escritório com o meu nome, né, porque eu acho que o trabalho, ele é colaborativo, né, a gente precisa de muitas cabeças boas para poder para as coisas fluírem. E eu acho que do sonho da Mint, para mim, como realização, é isso, assim, porque a Mint, claro, né, nós desenvolvemos, criamos, né, tem a nossa cara, mas são pessoas que compram essa ideia conosco, que tem essa nossa cara como a gente, que tem valores muito parecidos com o que a gente acredita. E eu acho que, mais do que isso, que ajuda a construir a Mint, né? Então, as embaixadoras são essas 3 que estiveram com a gente desde o começo, assim, e são pessoas próximas, e que a gente entende também que são pessoas referências na área, assim, né? E em algum momento nós já tivemos contatos com elas, de trabalhar juntas, são pessoas que a gente admira e que fala, cara, essa mulher é muito boa para estar fazendo, ou tá lá, ou num corporativo, vem junto com a gente, sabe? Então, foi nesse olhar, assim, e ampliando o ecossistema, a gente tá trazendo aliadas também, porque a gente entende que existem outras pessoas que têm os seus negócios em paralelo, mas que pode contribuir no nosso negócio, né? Pode ou nos provocar, ou fazer um trabalho interessante que complementa o nosso olhar, né? Que são as nossas aliadas, que também a gente já tem aí algumas pessoas, que é a Renisa, e aí tem outras mulheres que a gente também tá pensando, que a gente não pode falar porque ainda a gente não convidou, porque a gente tá num processo de convite, mas que é isso, que a gente entende que a gente vai criando esse ecossistema de pessoas forte e que pode agregar, né? Eu acho que é nesse sentido, assim, não só de fazer o seu trabalhinho ali do todo dia, né? Então, é isso, assim. Aí eu acho que agora na Casa Cor a gente consegue trazer muito isso, né? Existem outros projetos em paralelos, porque nem todo mundo vai conseguir trabalhar, né? Talvez umas vão ficar mais frente, outras em outras, mas acho que a da Casa Cor foi legal, que a gente conseguiu fazer realmente o 360, que é o que a gente vende na Mint, né? O 360, toda a jornada da experiência, assim, até a ponta final ali, né? Então, que eu acho que tem muito a ver, assim. E, enfim, então a gente tá construindo, tá tudo muito novo ainda, mas tá legal. Isso é legal. E não só por estar novo, mas é porque tem muita bagagem também, né? Tem muita bagagem legal, tem muita coisa legal. E o que vocês estão fazendo é mostrar na prática, né? Aham. Então, acho que esse projeto da Casa Cor vem muito para isso, né? Como você mesmo disse, é mostrar de ponta a ponta, né? Isso que é muito É. bacana. Então, E o hands-on, assim, né? Porque isso a gente viu muito. Isso um pouco é uma dor do que a gente vê dos nossos clientes, assim, no sentido.
fazem muitas consultorias de várias frentes de negócio, né? Muitas mentorias, porque hoje também já tá meio hypado isso, e muitas vezes não sabe como aplicar, né? E aí, como é que eu aplico no meu negócio agora? Como é que eu junto essa com essa? E aí a gente tendo toda essa visão do negócio, né? A gente consegue falar, não, peraí, foca aqui, depois você olha aqui, né? Então teve cliente que queria abrir uma loja física, e aí a gente conversando, fazendo nosso diagnóstico, falei, cara, segura a tua loja física, vamos fazer Que aqui legal. o negócio, vamos melhorar o teu processo, vamos melhorar o teu produto, para depois você ter produto para ter loja física, né? E aí a gente é do operacional, a gente pega, né, para fazer, desenha junto, faz junto, né? E não fica só aquela consultoria, tá, entreguei o teu material. E aí, isso foi uma coisa que eu falei pra Giovana. Eu falei, cara, a gente consegue fazer. Se tiver que ir lá na indústria e fazer o serviço que a Giovana precisa fazer, ela consegue. Se tiver que desenhar aqui um processo e planilhar um negócio, a gente consegue. Se eu tiver que ir lá na obra e ter que desenhar o negócio. Então, assim, é bem isso, assim. A gente também é bem operacional, né? O operacional nos ajudou também nesse sentido. Mas acho que também esse é um grande desafio que a gente tem na empresa, porque como a gente tenta juntar todos esses processos, isso também gera, né, às vezes, falta da clareza, assim, de tipo, tá, mas vocês vão... porque é isso, assim, as pessoas, normalmente as consultorias, elas tendem a limitar o serviço delas. Então, eu vou fazer só aqui a sua gestão do mapeamento do planejamento. Daí ela pega, monta a planilha ali, mas daí a pessoa não tem o antes e o depois. E aí, acho que esse é o nosso diferencial também. Com o nosso conhecimento, a gente consegue, talvez, desenhar a planilha, mas também trazer para ele o olhar que, às vezes, não é o problema a planilha, e sim o prévio, né? Então, eu acho que esse também é um dos nossos desafios, que fica mais difícil, né, de trazer, às vezes, de uma forma mais sucinta, mas que a gente percebe que é a dor hoje do cliente, porque daí ele contrata as consultorias, porque elas são bem específicas, daí elas põem aqui todo mundo na sua caixinha, e aí a conexão entre elas falta, né? E aí, às vezes, o negócio não anda, que é isso, assim, aí ou inverte as ordens das caixas, daí a pessoa tá lá com um site, mas não tem estoque de produto, né? Então, o site fica sempre faltando produto, entendeu? Mas aí o meu site não vende. Sim, mas se vendesse, também não teria produto para vender, né? Então, eu acho que esse, né, que a Bruna falou da gente conhecer e às vezes até achar um outro caminho, né? Então, acho que esse é o nosso grande diferencial e que quando a gente coloca na prática em outros projetos que a gente já executou e vem executando, ele funciona, né? Então, isso também traz a certeza de que é o caminho, né? Que faz sentido hoje, assim. Muito legal. E de novo, né? Vocês acabam dando acesso. Eu acho que para mim, a Mint também transmite muito isso. É uma boa definição, né? Traz muito esse olhar do é De possível. conectar um com o outro, Conectar né? um com o outro, conectar territórios, conectar ecossistemas, os novos braços que vocês criam, as possibilidades, até pro grande. Sim. Às vezes o grande olha e fala assim, não, aqui é meu teto, ou aqui é o limite, ou onde eu cheguei é o que tá bom, e não, né? Então, olha só, Casa Cor, né? Casa Cor é grandíssima. Eu já atuei dentro da Casa Cor, sei como que é. E trazer esse olhar que eu achei fantástico também. Usar e abusar disso, né? A Mint tem que usar e abusar disso. Esse projeto a gente ficou bem feliz também, até pela abertura deles. E é isso, assim, que tem grandes abertos também, né? A novas ideias, a novos territórios, né? Então, não é só... A gente daqui falou um pouco do menor, mas os grandes também estão se provocando, né? Até para ter um outro olhar. E aí, a gente também consegue conectar neles, assim, né? Isso é muito legal, muito legal. E como que a gente consegue acompanhar a Mint? Nas redes. A gente tem vários canais de comunicação, né? Isso é muito legal. Essa é uma habilidade, então é uma frente que quem gerencia mais é a Bruna, né? Legal. Então eu fico bem mais literalmente nos bastidores, mas a gente tem construído bastante conteúdo legal também nas nossas redes aí, né? De Instagram. A rede tá começando, na verdade, o Instagram da Mint, @Mint com 2 Is. Mas é isso, assim, a ideia também é a gente trazer um pouco de conteúdo que a gente entende que seja relevante, assim, sabe? E fazer uma provocação que eu acho que é legal, que talvez, mas isso não é pro meu negócio, mas para alguma coisa da tua vida pode ser, entendeu? Muito legal. Então assim, tá, a gente tá falando de um processo específico de coisa, mas né, abrir a mente para olhar, porque alguma coisa pode servir para tua vida, né? E aí eu defendendo meu peixe, principalmente na arquitetura, e como você, que é o que eu falei, né, anteriormente,
é provocar as pessoas a tirar esse rótulo da arquitetura só da questão da estética, só do que é caro, né? É claro que o que é bom, bonito e caro todo mundo gosta, né? Mas a bagagem, o refino, ela também se aprende, né? Então, se começar a ouvir mais conteúdos, a entender como é que funcionam as coisas, a entender qual é o teu ambiente, né? Isso eu defendo muito, porque daí tem a neurociência, a gente sabe que o ambiente impacta e a gente está 90% do nosso momento de vida, a gente está dentro de um ambiente fechado, que é um ambiente fechado, né? Então, assim, tô olhando para ti, mas eu tô olhando aqui, tudo tá em volta. Então, fazer essas provocações, aí pro varejo é isso, assim, procurar ambientes que te ajude, né? Que te promova a saúde, que te estimule alguma coisa. E para as marcas também, né? A gente joga essa provocação, Que assim. promova vendas, né? Que promova Isso, porque às vendas. vezes as pessoas acham que não, mas a movimentação do produto, às vezes no espaço físico, ela promove vendas, né? Às vezes até usando mesmo, né? Então Exato. isso também é uma provocação, que as pessoas ficam muito nisso, assim, tem que ter uma seleção de fotos bonitas, coloca no site e tal, mas às vezes é esse movimento ali, você coloca de outro formato, ou usa com uma combinação diferente, né? Então, uma das embaixadoras nossa aí, a Sabrina, também é toda uma provocação, olhando para a moda, né? Que a gente está Legal. muito inserido, como é que você também cria um olhar das pessoas de forma diferente, porque a gente tende a pegar tudo meio já no padrão, né? Então, são várias quebras aí de paradigmas e de conceitos, né, pré-definidos que a gente também vem trabalhando, né? Então, Que demais. Isso é muito bacana, né? Então, literalmente é uma provocação sempre É. e que vai sempre finalizar nas pessoas. sim. Uhum. Os ambientes são para as pessoas, os modos, as ações, tudo é pensado, né? Então, é muito legal o trabalho de vocês, legal o que vocês fazem diretamente, né? Essa experiência de vocês e o que vocês provocam. Então, eu sou muito feliz de ter acompanhado esse nascimento, de ter Ter visto visto nascer nascer. mesmo, né? Literalmente, né? E Gestar e parir. e foi muito legal porque o que vocês estão colocando em prática, eu acho que o que mais me deixa orgulhoso é isso. É difícil idealizar coisas, trazer para o projeto e trazer coisas que as pessoas não estão falando e muitas vezes talvez elas nem vão entender no primeiro momento, mas quando vocês trazem para a prática, vocês fazem com vocês. Eu acho que esse é o grande diferencial da Mint. E é o grande diferencial da Bruna e o grande diferencial da Giovana. Uhum. Então, o que eu sempre prezo e eu vou falar sempre para vocês, continuem educando a gente. Eu adoro ouvir vocês, adoro o conteúdo de vocês. Mantenham sempre isso, que eu acho que vai ser o grande diferencial do projeto, do produto e da Mint. E eu quero ver ela grande. Ela já Assim nasce seja. grande, né? Ela já nasce grande. Ela já nasce com bastante coisa ali para entregar, realmente. Então, isso é muito legal, fico muito feliz. E como conhecem vocês, como encontram vocês? Vocês estão na rede também, a galera o pessoal vai querer saber de vocês também, né? Tenho meu Instagram pessoal, Arquibruna Gonino, lá eu trago muito mais um olhar meu da arquitetura, né, no dia a dia, assim, alguns conteúdos sobre neurociência. Estamos aí Tem no o Instagram, LinkedIn. tem o Instagram que a gente também está olhando mais a gente tem, né, a frente do retail muito, muito forte, então a gente também tem o Mint Retail. Legal. Eu venho também nesse movimento de também trazer mais, né, falas no meu nome, mas dentro do Instagram da Mint consegue nos encontrar, né? Então a gente hoje está em Porto Alegre, estamos em vários movimentos lá dentro, né, dos órgãos também em Porto Alegre, e agora a gente também está aqui em Campo Grande, através da Hype também a gente pode ser encontrado, né? Então a gente tem Liga pra conexões Hype. com vocês aí, mas acho que nesse momento é isso, né? Muito bom. E os eventos, né? E eu ia falar, É. e fora os eventos que vocês vão estar à frente, vão estar movimentando, vão estar Também. conectando outros, né? Estamos participando, que eu acho que é legal. A gente sempre gostou de estar dentro desses movimentos, assim, porque sempre tem alguma coisa que te tira, né? Você tira um insight. Então, fora a conexão, né? Então, eu acho que isso é muito legal, assim. E eu acho que faz parte. E como você falou, né? Ficar educando. Mas é trazer um olhar um pouco diferente e talvez não criar uma dor, mas talvez despertar uma dor que às vezes a pessoa não sabe que tem, né? Nossa, eu nem sabia que isso aqui poderia ser um problema na minha empresa, né? E às vezes é isso. E às vezes é um pequeno ajuste na rota, um olhar diferente, enfim. Então, estamos aí, por aí. Muito bom. Mais uma vez, desejo muito sucesso para vocês, Obrigada. para Mint, Obrigada. para vocês duas, para as embaixadoras.
Então, que seja uma Obrigada. jornada incrível e a gente vai, com certeza, estar muito mais conectado aí em outras Vai ações. sim. Acho que Quero ver vocês aqui no estado também movimentando, né? Nosso estado tá Exato. muito nessa vibe, assim, entendeu isso e ter pessoas como vocês é muito importante. a gente sente que tá em outro clima, assim, né? Então, a gente também espera bastante. Acho que obrigada também pela toda a abertura aí, né? De espaço, né? De acessos, né? De Então, acho que acesso. vocês também fazem isso muito bem. E a gente está muito feliz de estar aqui, de construir isso aqui com vocês, né? Ou aqui no estado. Acho que tem grandes projetos acontecendo aí para logo mesmo. E de ter comprado a ideia, né? Porque, na verdade, quem provocou foi o Diego, provocou a ideia ele de... E aí, a gente construindo tudo ao longo desses anos aí, né? As nossas reuniões e imersões e conversando, de comprar ideia, assim. Porque daí a gente fala, nossa, eu não tô tão, né? Tem pessoas que estão, que te entendo, né? Então, isso é legal, porque às vezes a gente precisa também… Validar, né? Precisa de uma validação, né? É bem isso, assim, não basta a gente ser boa e fazer um bom trabalho, né? Você também tem que falar que você faz um bom trabalho Exato. e ter pessoas que acreditam que você tenha um bom trabalho e falam, não, realmente, ela faz um bom trabalho, né? Eu acho que como tudo na vida, assim, né? Então, eu entendi isso e… Então, me conecto com essas pessoas ao passo também que faço as mesmas coisas com outras pessoas. Não, o trabalho dessa pessoa é boa, eu vou validar, porque eu sei que é difícil. É difícil não, assim, não é tão simples. E porque tem muita gente fazendo muita coisa, tem muita gente ensinando muita coisa, né? Então, é mais nesse sentido, assim. Excelente, muito bom. Obrigada. Excelente papo, adorei conversar com vocês. Mais um Nós episódio aqui do HiPod, né? E em breve vai estar aí no YouTube, vai também os cortes no Instagram. Sigam a Mint, acompanhem essas meninas fantásticas e as embaixadoras da Mint e os grandes projetos que estão aí acontecendo. Obrigado mais uma vez e parabéns, meninas. Obrigada. Jackson. Bora crescer, né? É isso Bora aí. crescer, bora Muito voar. bom. Criar novos territórios. Valeu, galera. Muito obrigado. Mais uma vez, sigam o HiPod Oficial, sigam a Hype de BR e conte sempre com a gente. Valeu!